Pronto, já iniciei de novo aqui nossa gravação. Sim, retornando. Eu não vi nem quem foi que fez a pergunta, mas acho que foi o William, né? Se for, depois eu só faço esse esclarecimento. Tá? Então, é Fui dessa. eu. Foi o William, né? Pronto, William. Foi. É o seguinte, então, tudo nessa época é de maneira muito instintiva, tá bom? É instinto de sobrevivência. Ah, tinha um lago. Ele precisar atravessar esse lago, porque senão algum animal ia atacar ele do outro lado, tá? No caso, do lado onde ele estava. Ele precisava fugir. E para fugir ele precisava, no caso do meio aquático, nadar. Muitas das vezes ele pode ter tentado uma, duas, três vezes e falhado até conseguir aprender a se deslocar, não vou dizer nem nadar, porque é um termo muito específico da natação, tá bom? Mas ele conseguiu se deslocar no meio aquático sem perder a vida. É claro que também tinham animais na água e, consequentemente, às vezes a própria oportunidade era falha, porque ele era atacado. Então, ou seja, em resumo, pré-história não tinha uma pessoa precursora, tinha apenas o instinto que fez com que os indivíduos que viviam naquela época se desenvolverem a partir desse instinto e conseguir compreender que para sobreviver eles tinham que ficar mais fortes. Às vezes o aspecto de ficar mais forte não é apenas físico, mas às vezes intelectualmente, ou seja, se defender com arma é muito mais fácil do que se defender com as mãos, quando o animal estivesse atacando ele. E às vezes, como eu disse, isso aqui pode ter surgido, porque tudo que eu posso falar às vezes está muito no empirismo, são suposições, tá bom? Porque como a gente está estudando essa parte da história, a história às vezes ela é falha, como não tem nada escrito, tudo parte do pressuposto que você vai estudar alguma coisa que encontrou. Tipo, por que motivo você encontraria uma pedra que é pontiaguda no formato do que a gente vê hoje das flechas? Poderia ser que ela fosse utilizada para, em si, colocar numa flecha realmente, ou apenas na ponta de um pau para servir como lança, que aí cortaria algum animal. Então, tudo isso, a base que eu quero explicar é que veio mais de instinto. E é claro, a partir do instinto, com a evolução do ser humano, com a parte mais do raciocínio, do intelecto, ele conseguiu compreender que aquelas armas eram necessárias para sustento, para sobrevivência e até mesmo para proteção do território. Deu para esclarecer, William? Se tiver ficado alguma dúvida, eu tento esclarecer de alguma outra forma, tá? Entendi, professor. Ok? Valeu. Então, dessa forma, é claro que não há como negar a riqueza de informações desse ramo de conhecimento que trilha as conquistas do homem sobre a natureza, né? Quando tudo que eu for falar basicamente nessas nossas primeiras aulas, no que remete à parte aí do aspecto pré-histórico, tem muito a ver com a parte da antropologia. Tudo que foi encontrado nesse período só era mais datado através de dos artefatos que eu acabei de citar para não ficar coisa muito repetitiva, ok? Então a construção de utensílios, as primeiras habitações, o desenvolvimento da arte rupestre, o domínio da agricultura, né, como a gente pode ver, e é claro, essa da agricultura já é uma parte bem mais avançada, né, que é quando os indivíduos começaram a ficar um pouco mais sedentários. A gente vai já falar disso no nomandismo, né? São alguns dos outros assuntos que integram essa incrível época. Entre as três divisões do período, nós temos aí uma parte bem histórica aí, né? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, tá? Se acumula uma vasta e curiosa gama de informações históricas. Então, essas aqui são importantes informações que nos atentam a compreender basicamente o que a gente pode ver aqui dentro desse período específico. Tudo bem? Pessoal, às vezes se eu estiver falando muito rápido, indo com muita informação, vocês podem dar o toque aí, é porque eu falo bastante mesmo, viu? Então, ó, a história da educação física relaciona-se com todas as ciências, foi o que eu disse para vocês. A educação física está ligada a várias formas de conhecimento do homem, que estudam o passado e o presente das atividades humanas e a sua evolução. O homem, condicionado a situações de ser pensante, desempenhou em todas as etapas da vida um papel importante na história da educação física.
a qual se pressupõe, por isso que eu disse, quando se fala em história da educação física, desculpa que a caneta está saindo às vezes. Então, quando se fala principalmente da história da educação física, torna-se difícil separar ela do homem, porque ela surgiu com o homem e se desenvolveu ao longo da história junto do homem, ou para o homem também, tá? O qual se pressupõe investigar a origem e o desenvolvimento progressivo de suas atividades físicas, através do tempo, sua importância e as causas de seu apogeu e de sua decadência, tá? Nós tivemos períodos difíceis também na educação física, e vocês vão ver isso ao longo da história. A educação física evoluiu à medida que se processa a evolução cultural dos povos. Assim, a sua orientação no tempo e no espaço está em sintonia com os sistemas políticos, sociais, econômicos, como a gente pode ver, né? E científicos vigentes das sociedades humanas. E aqui está algumas gravuras que eu coloquei, que não é uma ideia exata, mas é o que mais se assemelha de como é que as coisas aconteciam naquela época, naquele período específico, tá? Então, as atividades as atividades humanas durante esse período da pré-história dependiam do movimento, né? Isso aqui eu até adiantei um pouco na minha fala, mas do ato físico. De que forma, Kleber? O homem dependia de força, velocidade e resistência. Para qual aspecto específico? Sobrevivência. Foi o que eu disse, indivíduos mais fortes, mais resistentes, né, e mais rápidos tendiam a sobreviver, né, porque é passado com mais facilidade, assim, facilidade entre aspas, tá bem? Então, após isso, num período quando houve essa evolução agora mais saindo um pouco do foco da força, velocidade e resistência, nós temos pequenos movimentos dentro também desse período histórico. Seria a situação aqui que a gente coloca do nomandismo, né? Então, ou seja, faziam com que realizassem grandes caminhadas, nas quais eram obrigados a lutar, correr, saltar e nadar. Geralmente as tribos, elas chegavam e se pareciam muito, de uma forma bem específica mesmo, com gafanhotos. Porque eles chegavam em determinada região, consumiam o que havia ali, eles até então não produziam nada. Após esgotar os recursos daquela região, eles se mudavam. Por isso que o nomandismo era conhecido como esse aspecto aí, de estar sempre se mudando de uma região para outra, tá? E é claro, uma característica especial que conseguia distinguir dos outros animais é porque os homens que viviam nessa época eram capazes de segurar objetos, provavelmente por ser o único que possuía o polegar. Até então, essa era a suposição, né, do entendimento histórico, que ele era o único que manuseava esses objetos porque possuía polegar e conseguia segurar alguma arma, um pedaço de pau, uma faca feita de pedra, alguma coisa assim, tudo bem? Então, no começo, ainda absolutamente nômades, a caça e a pesca eram a base da sua economia. Bom, então, essas daí eram as principais fontes de sobrevivência, caça e pesca. Posteriormente... Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode. Em questão ao sedentarismo, que sentido o senhor fala na educação física? É no sentido de não fazer nada, sei lá. Pronto. Porque o senhor tá falando na agricultura e tal. Exato. Agora eu vou falar para vocês. Pega o primeiro aspecto que eu já coloquei. Como eles eram nômades, os nômades eles chegam numa região, consomem o que há naquela região e depois se mudam, tá? Só que posteriormente eles começaram a evoluir um pouco mais. Então aquela ideia, o processo de sedentarização agora é de que no nomandismo havia uma mudança constante de região, de local, tá bom? Para exaurir os recursos, é claro que os recursos depois eles retornavam de acordo com a natureza, tá? Mas eles sempre Até ficavam... mesmo a forma de... Pode Desculpa, continuar. pode falar. Pode continuar. Até mesmo a forma de como eles agiam, tipo, na época eles caçavam, tem suas lanças, hoje em dia é lutar, pular, fazer outras coisas, até essa forma
de diferente de como ele agia na antiguidade, agora como ele age recente, né? Exato, é nessa mesma perspectiva. Porque se ele chegava, exauria o recurso daquela região, consumia tudo que tinha, depois se mudava. Sempre havia essa mudança constante. Quando eu toco no nome aqui, eu coloco essa informação de sedentarismo, ficando ruim. De sedentarismo, tá bom? Desculpa aqui, só um minuto. Quando eu coloco essa situação aqui de nomadismo, esse processo aqui de sedentarização é agora. Nós entendemos isso, né? Principalmente nesse período aqui de pandemia, a maioria das pessoas estão mais sedentárias, pouco ativas, se movimentando pouco, né? Então, isso daqui aconteceu ao longo da história. Vamos parafrasear um pouquinho aqui. A própria televisão não é acho que não é do conhecimento de ninguém, ou se já tiver visto, mas as televisões antigamente ela tinha uma bobina que você girava para poder mudar os canais, né? Ou botões. Com o próprio desenvolvimento do intelecto do ser humano, cada vez mais ele também tem ficado sedentário. Porque, vamos lá, antes ele tinha que se levantar, se deslocar do sofá ou da cama até a televisão para poder mudar de canal. Não gostava do canal, tinha que ir lá de novo. O volume estava muito alto, tinha que ir lá de novo. Com a evolução tecnológica, ele passa a ficar mais sentado e agora o controle, né, que emite ali uma frequência de acordo com o sensor do receptor, ele acaba conseguindo manusear a televisão por completo, só basta ela estar ligada na tomada, de uma forma que ele não precisa mais se deslocar. Da mesma forma, nós temos aqui os nômades que viviam se mudando direto, agora eles passaram por um processo de sedentarização, quando começaram a dominar o que agora técnicas rudimentares de agricultura e domesticação de animais. Então, se eles chegavam em determinada região, consumiam tudo que havia lá e ainda não tinha essa perspectiva de ficar por lá, ou seja, desenvolver técnicas de agricultura, e a parte de domesticação entra para poder ajudar isso, tá? Eles acabavam se mudando, mas como houve o desenvolvimento mais, como é que eu posso dizer, do raciocínio lógico do ser pensante, eles começaram a chegar nas regiões, plantar, desenvolver essa parte da agricultura. Então, a sedentarização aqui ainda não é tipo muito parecida com a nossa, porque nós estamos num estágio bem mais alto de sedentarização comparado com eles. Mas eles chegavam, se estabeleciam numa região, trabalhavam com a agricultura, com a domesticação de animais. Para a época e para o período em si, isso era uma evolução, mas também uma queda. Por quê? Aquelas tribos de nômades que estavam mais ativas, que não tinham desenvolvido esse aspecto de ficar mais naquele local por mais tempo, acabavam ficando mais ativas. Ficando mais ativas, elas possuíam mais força, velocidade e resistência. E naquela época, qual era o principal jargão? Sobrevivência. Os mais fortes sobrevivem. Então, consequentemente, até então nessa época, essas tribos que já estavam desenvolvendo a parte da sedentarização tinham a vantagem de produzir seu próprio alimento. Tinham a desvantagem de quê? Perder mais capacidades físicas, porque eles não ficavam mudando de local para local, enfrentando tempestades ou qualquer outras situações que os tornavam mais fortes, tudo bem? Então, basicamente, nessa época o sedentarismo, a sedentarização era mais assim, deixar de estar viajando de uma região para outra de forma constante, exaurindo as fontes de alimento daquela região, tá? E em qualquer desses momentos foi necessário um aprimoramento de habilidades físicas para que otimização de gestos, construção de ferramentas que possibilitassem maior sucesso nas práticas sobrevivências. Oi? Eu acho que o senhor não está gravando a aula. Tô. Tá? Ah, porque não estava aparecendo. Tá aqui, ó. Tá. Desculpa. Ah, sim, é porque vocês estão usando o contador do próprio Google Meet, né?
o íconezinho, é porque eu ainda estou utilizando o OBS, mas a partir da semana que vem vai ser tudo pelo Meet mesmo, tá? Acho que os professores gravaram para vocês pelo Meet, não foi? Os demais, que fica o íconezinho lá em cima, no canto esquerdo gravando. No caso tá assim, tá sendo gravada, eu vou estar lançando para vocês mais tarde, tá? Então, nesse caso, como houve também o desenvolvimento de mais ferramentas, conseguiu-se ter mais sucesso, principalmente nas práticas de sobrevivência, quando se arremetia aqui à construção e otimização desses tipos de ferramentas, ok? À medida que o homem entra num estágio definitivo de sedentarização, aí sim, nós já estamos nos aproximando muito parecido com hoje, tá bom? Porque seu espaço ocioso aumenta, então, ou seja, ele acaba tendo menos tarefas, ficando menos ativo, consequentemente, deixando de ser mais forte, mais rápido e mais resistente. Especificamente, eu estou utilizando esses termos porque são específicos daquela época, tá? Para hoje em dia eu utilizaria outros termos, tá bom? Levando ao surgimento de uma concepção esportiva para as atividades que até então eram praticadas apenas por razões utilitárias, guerreiras ou ritualísticas. E aqui nós já saímos aqui um pouco tanto do aspecto de sobrevivência e já conseguimos visualizar uma pequena concepção esportiva, tá bom? Então, cada vez mais os jogos implicavam criar uma ordem moral e social. A socialidade inerente às atividades lúdicas levava ao aparecimento de uma hierarquia de valores éticos e sociais, que a gente vai ver um pouquinho mais aí na Grécia Antiga, né? Tinha muitos valores éticos e sociais. E tanto os vencedores como os vencidos deveriam aceitar os resultados com esportividade, que é o que nós chamamos de fair play, né? Aceitar o resultado, respeitar o adversário. Só que sempre eu fico jogando fazendo um link com o conteúdo que vai vir mais à frente, tá? A questão do fair play, nós vemos um desenvolvimento dele bastante grande na época da Grécia Antiga, tá bom? Então, dessa forma foi que o homem se sedentarizou, os nômades, tá bom? E a partir disso, pôde-se registrar o início da luta de posse de terras, coisa muito parecida que a gente vê hoje em dia, né? É evidente que a fixação ao solo não se deu ao mesmo tempo e em todos os lugares, então muitas das vezes aconteciam que hordas nômades acabavam se encontrando, né, em peregrinações, e os grupos sedentários acabavam sendo vencidos de forma mais fácil. Bom? Os primeiros embates marcaram a vitória dos agressores, pois estes possuíam maior vigor devido à sua atividade física mais intensa. Bom? Foi o que eu disse, tribos que estavam ainda no processo de nomandismo, diferente das outras que estavam mais sedentarizadas, ainda tinham essa vantagem física. Por mais que seus artefatos de defesa não fossem ainda modernos como os que já estavam sedentários, mas o porte físico ainda importava bastante naquela época, porque não era importante, às vezes, essencial ter a melhor arma, mas se você tem uma pessoa com baixa habilidade de manuseá-la, a arma não serve de nada, ela não faz nada só, tá bom? Então, aí fica uma pequena frase que depois eu vou deixar para vocês lerem do Lamarck, tá bom? Educação física pelo homem primitivo, tá bom? Surgiu, como já vimos, com o aparecimento do homem, porém na pré-história não se encontram indícios concretos de como foram praticados. Foi o que eu respondi à pergunta da Williane, né? Não tinha indícios ainda de como é que ela começou, mas pode ter surgido, são suposições, né, que os historiadores fazem, que pode ter acontecido assim, tipo um animal ia atacar e ele estava perto de alguma pedra e pegou o instinto de pegar alguma coisa para sobreviver. E Professor, por uma ocasião, pois não? Tipo assim, pode-se dizer que o esporte ele surgiu na Grécia Antiga, assim, pelo fato dos Jogos Olímpicos terem surgido lá e tal. Pronto. Então pode-se dizer que o esporte surgiu lá? De uma forma institucionalizada, sim. Tá bom? Entendi. Até porque as Olimpíadas surgiram lá mesmo, na Grécia Antiga. De uma forma institucionalizada, é claro, com modalidades diferentes
E quando a gente estiver lá na Grécia Antiga, vocês vão ver que hoje não se praticam mais, mas tem provas que ainda hoje também acontecem, mas é a situação, de forma institucionalizada. O que é que você quer dizer com essa palavra, Kleber? É simples, com regras, tá, específicas que conseguem demarcar valores éticos, principalmente a palavra que eu citei no slide anterior, o fair play, né? O respeito para com o próximo, independente se vai ganhar ou perder, tá? De forma institucionalizada a partir da Grécia Antiga. Até então o uso aqui do esporte era mais utilizado como forma de entretenimento, de atração entre as tribos, tá bom? Mas é muito boa a sua colocação, porque já fica uma pequena dúvida. Lá na Grécia Antiga, como a gente tem tínhamos vários pensadores que até hoje perpetuam pelo tempo, né? O exemplo do Sócrates, do Platão, com algumas colocações. Os primeiros estudos do corpo humano também aconteceram nesse período. Então, consequentemente, eles tinham um arcabouço de informações, um intelecto muito mais desenvolvido, tudo bem? Mas foi boa a sua colocação, sim. E o homem primitivo, né, que se deslocavam de um local para o outro, através de alimentos, marchando, né, trepando, nadando, saltando e lançando as suas diferentes armas de arremesso. Então isso aqui era a colocação de como acontecia as mudanças, bem como esse é o nosso conhecimento de atividade física na época primitiva, tá? Lá no período da pré-história. Por quê? Procurar alimentos é diferente de você hoje em dia chegar em casa e ter um prato de comida, né? Ou você vai, se você estiver precisando de alimentos, você vai até o supermercado. Lá não tinha essas questões de supermercado nem nada, é evidente, né? Mas é claro, ele tinha que caçar, e caçando ele gastava energia. Gastando energia, ele tendia a ficar mais forte, ganhar mais porte físico. E executando as demais tarefas também que nós vimos aqui, nessas situações. Então essa parte aqui depois eu vou deixar para vocês, ok? Eu acho que agora eu vou pular para o nosso... Sim, aqui é a situação que eu queria falar para vocês, tá bom? Existia um registro de jogos utilitários e recreativos. Eu não sei quem foi que falou o áudio, tá? Porque eu perco a visão da tela do Meet. Ô, João Vitor. João Vitor, né? Pronto, beleza. Desculpa aí, eu só perdi aí a visão para dizer assim, João Vitor, é assim. Então, nessa situação... Sem problema. Hã? Sem problemas. Pronto, beleza. Então, no caso, João Vitor, acabei de citar aí em 2 slides anteriores, né, a questão do fair play. E como eu citei para você, os jogos que utilizavam lá, os jogos utilitários, né, eram utilizados mais com caráter recreativo nesse período da pré-história, o que é diferente lá na Grécia Antiga. O contexto é outro. Lá, quem participava dos jogos eram tidos como os deuses mesmo, viu? Aqueles indivíduos mais fortes, mais saudáveis, eles eram venerados por toda a comunidade grega, tá? E por isso que é claro que surgiu também essa expressão, né? Para ganhar é preciso saber perder. Forma antiquíssima do atual fair play. É claro que algumas situações elas se modificam com o tempo. O nosso entendimento do fair play de hoje é diferente do fair play desse período aí, por exemplo, da pré-história. Por mais que tenham coisas diferentes, mas o aspecto principal é bem parecido. Tipo, que nós entendemos como fair play é tanto o respeito, uma questão ética, né? Para eles, para ganhar é preciso saber perder. Então, saber perder é também você ter respeito por aquela pessoa que ganhou de você, tá bom? As atividades físicas das sociedades da pré-história, né, pré-históricas dentro do aspecto natural, utilitário, guerreiro, ritual e recreativo, objetivavam a luta pela vida. Então, se eu perguntar, se tivesse alguma questão de prova que pode cair ou numa AV1 ou em um concurso, tá bom? Então, o principal aspecto da educação física na pré-história, ou seja, o objetivo seria esse aqui, ó, luta pela vida. Por mais que eu já tenha falado aqui, nós temos que compreender que esse é o aspecto principal lá no período pré-histórico, né? Não só luta pela vida, porque a luta pela vida consiste em quê? Preparação guerreira,
principalmente nas tribos, né? Os ritos e cultos, ações competitivas e as práticas recreativas. Como eu disse, sempre eu deixo links para conteúdos que a gente vai ter mais à frente. Quando a gente fala muito de ritos e cultos, dá uma ideia muito grande lá da Grécia Antiga, tá? Que tem uma questão ritualística ou cultural bastante grande com os deuses, né? E é claro, quem já assistiu qualquer tipo de desenho já deve ter visto alguma aplicação desses aspectos na Grécia Antiga, principalmente lá um desenho bem conhecido, não sei se ainda passa, que é o do Hércules. Acho que é o maior nome nessa situação da Grécia Antiga. Então, depois de tudo isso que nós já falamos aqui hoje, desses aspectos que a gente já viu, estudo de pinturas, de agricultura, os nômades, como eram, nós podemos chegar a uma seguinte conclusão, tá? Uma pequena conclusão do que a gente pôde estudar até agora, que o homem, ele pratica atividade física desde os tempos mais remotos, tá? Sendo uma necessidade natural e que em última análise, na pré-história, estava em função da sobrevivência, atacar e defender. Daí a instituição das lutas que se perpetuam até nossos dias, né? Então, se você for estudar a história das lutas, qualquer luta, nós já temos que ver que tem um ponto na história lá, no histórico de desenvolvimento daquela arte marcial, daquela luta, lá na pré-história, tá? As práticas rituais, quando se empregavam a dança e os jogos, estavam a serviço de misticismo. E nesse período da história da humanidade, a atividade física também servia de recreação e a competição do homem primitivo. Então, essa daqui é a maior conclusão que nós podemos chegar. De que? A relação do antropo, do homem, com o movimento, a educação física que nós conhecemos até hoje, tá bom? A gente encerra por aqui, deixa eu só ver se dá para continuar. Vou descartar. Então, essa é a nossa primeira parte do conteúdo, né, sobre a história da educação física, ok? E aí, eu tenho um pequeno trabalho avaliativo que eu coloquei aqui só para ilustrar, tá bom? Mas eu vou deixar isso aqui disponível no Canvas e aí vocês podem colocar essas respostas lá no Canvas, tá bom? Então, deixa eu voltar. Então, trabalho avaliativo, vocês irão resumir em poucas linhas, pode ser escrito, manuscrito mesmo. Aí você tira só a foto e posta lá, ok? Ou se quiser pode digitar na caixa, se você faz pro celular, enfim. As opções são ínfimas de colocar o trabalho lá. Então, resume em poucas linhas como se deu o estudo da educação física na pré-história. Agora é um entendimento pessoal de cada um de vocês, beleza? Quais os principais pontos da utilização da educação física nesse período? Falamos bastante sobre isso aí. Por quê? Que quando estudamos a história do homem, vemos que a educação física está relacionada com ela. Por várias das vezes aqui na minha fala e nos slides a gente teve que falar sobre isso, que não tem como estudar uma coisa sem estudar a educação física, sem estudar o homem, né? Em quais práticas dos seres pré-históricos identificamos o uso da educação física? E a última, através de quais ciências puderam se descobrir esses fatos ocorridos na história? Pessoal, ficou alguma dúvida a respeito desse trabalho avaliativo? Show. Professor, quanto tempo vai ter para responder esse trabalho avaliativo? Pronto, sempre eu deixo uma semana. Tipo, hoje até terça-feira da semana que vem. Porque senão fica uma coisa por cima da outra, entendeu? Semana que vem tem outro conteúdo e aí, consequentemente, tem outra tarefa. Aí senão vira uma bola de neve, entendeu? Então, no máximo, até segunda-feira da semana que vem, ok? Aí a gente responde essas perguntas aí, não precisa copiar as perguntas não. Não. Só coloca 1, 2, 3, 4, coloca o seu nome, tá bom? Mas é claro, coloca o aí nome... manda as respostas pro senhor no Canvas. No Canvas. Canvas. Pode ser. Hoje à tarde eu vou estar subindo essa atividade lá no Canvas, tá bom?
Aí se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar lá no grupo que eu respondo. Tranquilo. Ok? É por arquivo, é, professor? É por arquivo. Isso. Você faz um caderno, tira foto e manda, é? Ou se preferir, porque lá tem opções que eu posso deixar. A melhor delas seria o quê? Vocês digitarem na caixa de... Eu deixo uma caixa aberta, eu posso... E também deixo a opção de subir. A melhor opção sim, seria é bem digitar. Hã? É porque eu pensei que não tinha essa opção, é por isso que eu perguntei. Tem. Tá bom, valeu. Aos poucos vocês vão se habituar mais ao Canvas, mas ele tem uma gama de assim, uma gama de ferramentas que a gente pode utilizar que facilita a vida de vocês e a minha também, né? Que às vezes a pessoa tem a atividade, aí copia. Aí no que copia, tira foto e posta lá. Só que às vezes a resolução do celular não é tão boa, aí atrapalha um pouco para fazer a correção, tá bom? Mas se vocês puderem, a melhor forma é o quê? Ir na caixa de diálogo e digitar. Ah, Kleber, eu faço pelo celular. Pelo celular também tem como você fazer. Só que primeiro você vai ter que olhar a atividade e fazer o quê? Só copiar as questões. Depois você só responde ela em cada uma das caixas, ok? Eu acho que a melhor opção seria deixar para vocês a caixazinha dissertativa, pequeno texto. Aí você vai lá, escreve sua resposta, a outra e pronto, e envia a atividade, tá bom? Sim, uma coisa. Como é nossa primeira atividade, eu não sei se algum professor já passou para vocês. Sempre nós deixamos, no caso nós professores, 2 tentativas, ok? A melhor coisa que você pode fazer, abra, pega as questões, copie no caderno e aí formula as respostas e depois você vai lá e só passa para o Canvas de uma vez. Porque se você está fazendo aqui e você der uma parada e sair, o sistema fecha. Aí ele entende que você já respondeu. E se você respondeu a primeira e a segunda, mas não respondeu as outras 3, fica-se como se a resposta estivesse errada, porque você não colocou nada. Tudo bem? Ok? Então, abre, olha as questões. Como são pequenas, as questões são pequenas, transcreve no caderno e vai fazer as respostas. Formula a resposta. Depois você só abre o sistema, digita tudo, pum, envia, acabou. Tá bom? Só cuidado para ter essa atenção para não dar nenhum problema. Pode falar, viu, Ítalo? Não, tranquilo, só entender tudo aí. Viu? Aí, é claro, eu falei aqui, vai surgir dúvidas na hora de responder lá, mas se tiver dúvida, não se importem de me perguntar, tá bom? No grupo ou no privado, tá? Só cuidado no horário para não deixar para fazer pergunta aí depois de 6 horas da noite. Que às vezes eu tava no computador que deve ser 11h30, 11h50. Eu falei, professor, não entendi isso aqui não. Isso é sério? 11h30, 11h59 da noite, quase meia-noite, o cara perguntando. Não é assim, uma coisa que eu acho em responder, porque não é agradável, nem para mim, nem para vocês, né? Tá fazendo as coisas lá meia-noite. Por incrível que pareça, eu dei o exemplo de 11h30, mas eu já recebi mensagem de aluno 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. É até engraçado falar, porque você pensa, não, o professor tá mentindo. Não, até hoje eu gosto muito de guardar os prints só para depois olhar a situação. Ok? Então tá, pessoal, deixa eu parar aqui essa gravação aqui.